Olá, boa tarde. O inverno nem começou e a gripe A já registra 3 vezes mais casos que o ano passado. A campanha nacional de vacinação começa no próximo dia 30, mas a imunização foi adiantada para o início desta semana no estado de São Paulo, o mais atingido pela doença. Aqui, o vírus H1N1 provocou 55 mortes. Médicos, enfermeiros e outros profissionais da saúde foram os primeiros a tomar a vacina. A partir da semana que vem, as doses serão aplicadas em gestantes, idosos e crianças entre 6 meses e 5 anos. O governo do estado se antecipou à campanha nacional contra a gripe, que começa só no final do mês de abril, por causa do número de casos relacionados ao vírus H1N1. Em Pouso Alegre, Minas Gerais, a alta procura pela vacina está gerando filas nas clínicas particulares, onde a dose chega a custar R$ 150. Minas já registrou 2 mortes pela doença. Em Rio Verde, interior de Goiás, a fila a partir do posto de saúde deu a volta no quarteirão. A cidade recebeu 12 mil doses da vacina por causa de um surto da doença na região. 4 casos da doença foram confirmados e 1 morte foi registrada. Em Porto Alegre, a procura também aumentou. O estado registrou até agora 2 casos confirmados da doença e mais 47 estão sendo analisados. De acordo com o Ministério da Saúde, os estados receberão cerca de 25 milhões de doses de vacina até o dia 15. Para falar sobre a gripe e o vírus H1N1, recebemos Ana Freitas Ribeiro, epidemiologista do Hospital Emílio Ribas. Também aqui com a gente, Rosana Richman, infectologista do Hospital e Maternidade Santa Joana. Participe da nossa conversa, mande para cá suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo Twitter. Os endereços aparecem aí na sua tela. Muito obrigada pela presença das duas. Eu queria começar com você, doutora Rosana. Explica para a gente esses termos, o que é o vírus, o que é influenza, o que é H1N1. Bom, basicamente, o vírus da gripe é o vírus influenza, certo? Dentro do vírus influenza, a gente tem 2 grandes grupos, o influenza A e o influenza B. Do influenza A, por exemplo, o H1N1 é um influenza A. Todos esses vírus que têm algum HN com alguma letra é do grupo A. Certo? E o grupo B são basicamente 2 grandes linhagens. Isso é importante a gente entender porque as pessoas falam, vou tomar a vacina da gripe, mas será que tem o H1N1? Com certeza. Todas as vacinas que estão disponíveis incluem o H1N1. Então, para começar a conversa, a gente precisa entender o que é o vírus influenza, que é o vírus da gripe. E por que será que ele chegou tão antes do esperado, doutora Ana? Dá para estimar algum motivo? Dá para estabelecer alguma justificativa? Esse vírus, ele apareceu em 2009. Antes não existia esse vírus H1N1, então foi o vírus pandêmico. E ele tem tido algumas diferenças em relação aos outros vírus, em relação, por exemplo, a atingir outras populações, que antes se achava que não havia maior risco. E o inverno no hemisfério norte, os deslocamentos de pessoas para o hemisfério norte, por exemplo, Estados Unidos, havia um número grande de casos de H1N1 em dezembro nos Estados Unidos, em algumas regiões. Então, o deslocamento de pessoas pode ter tido uma influência em relação a esse aumento de casos. Lembrando que a vacina tem uma proteção de 1 ano, então as pessoas que tomaram a vacina no ano passado, elas ainda estavam protegidas no início desse verão, outono, enfim, nessa antecipação. Mas, assim, não há, de fato, uma explicação que a gente possa, com certeza, garantir. Mas, com certeza, a história de deslocamento para regiões onde havia esse predomínio do vírus e atingindo pessoas que, por exemplo, não teriam tomado a vacina, ou porque não estavam dentro do grupo, ou porque não procuraram a vacinação ano passado. Pode ter a ver com essa questão das pessoas terem ficado em pânico com o mosquito da dengue, que transmite também o zika vírus e a chikungunya, ficado em espaços mais fechados para se proteger do mosquito. Pode ter a ver também com a imunização do ano passado, que não atingiu a meta, pelo que eu tenho aqui, a meta foi só 84,3% do público-alvo foi vacinado. Eu acho que das 2 coisas que você está me comentando, Adriana, eu acho que a segunda é mais importante, porque, por exemplo, grupos, o ano passado, como o vírus circulou menos, nós tivemos muito menos, a gente falou muito menos de influenza e gripe ano passado, porque o vírus circulou menos, as pessoas se vacinaram menos. Então, com isso, se você pegar o grupo de gestantes e crianças, é abaixo de 80%.
né? E a nossa meta é sempre pelo menos 80%. Então, nós pegamos uma população menos protegida esse ano, porque não se vacinaram o ano passado. Este ano, o que se discute também é que tivemos vários eventos de massa, eventos que as pessoas estavam mais juntas e com medo aí do Aedes aegypti, né? Existiu essa discussão. A gente acha até pouco provável. Eu acho que é muito mais do que a doutora Ana explicou, que o vírus circulou, o H1N1 circulou no hemisfério norte mais intensamente e mais prolongado. E com isso ele achou aqui, no hemisfério sul, uma população mais suscetível, porque teve menos doença no ano passado. Agora, a questão da imunização, ela é importante não só para quem toma a vacina, né? Normalmente, quando a gente fala de vacina, ela protege quem foi imunizado, mas ela acaba protegendo as pessoas que estão em volta. Tem a ver isso também com a vacina contra a gripe ou não? Eu começo, depois a Ana complementa. Eu acho que essa tua observação é bastante importante, porque assim, a vacina acaba tendo uma proteção de grupo, que a gente fala, principalmente em relação às crianças, né? As crianças é um grupo, primeiro, mais vulnerável a doenças mais graves. Mas tem uma característica importante, as crianças, elas transmitem o vírus por mais tempo do que um adulto. Então, a hora que você vacina a população infantil, as crianças, você faz com que a circulação do vírus seja menor, porque vão ter menos crianças doentes, infectadas. Agora, a grande preocupação com relação a esse vírus H1N1 é para evolução, para complicações que ele pode causar, né, doutora? Que é a história da crise respiratória aguda grave, né? É isso, doutora? Sim, na verdade, assim, a vacina ela é renovada anualmente porque os vírus podem se modificar ao longo do ano, né? Então, pequenas modificações fazem com que a vacina seja renovada no ano seguinte. A H1N1, desde 2010, ela ia ser igual em todos os anos, está um componente na vacina. Agora, em relação à H1N1, qual a diferença? Os sintomas são muito semelhantes, a febre alta, aguda. Vamos dar uma olhadinha? A gente preparou aqui um quadro para falar justamente sobre a diferença dos sintomas entre a gripe comum, porque muito se fala também na história de a gente não procurar o hospital por qualquer motivo, né? Uhum. As doutoras podem ficar à vontade aí para comentar. Então, os sintomas da gripe comum, a febre não chega a 39, no H1N1, início súbito a 39, dor de cabeça é mais intensa no H1N1, calafrios frequentes, quer dizer, pelo que eu estou entendendo aqui, né, da nossa reunião aqui de sintomas, os sintomas eles são mais intensos, é isso, doutora? Na verdade, a gripe, como a influenza, todas elas têm um sintoma semelhante. O que é muito diferente é do resfriado comum, que a gente fala gripe comum, a gente está falando de um resfriado. O resfriado ele é mais brando, às vezes não tem febre, às vezes não tem dor no corpo. Então, o que chama atenção? Quando a gente está doente de gripe, que é a influenza, os sintomas são muito semelhantes. É muito difícil dizer aqui é H1N1, aqui não é H1N1, aqui é influenza B. Há possibilidade de ser complicações também por os outros vírus, né? Então, há casos de complicação por outros vírus da influenza. A maior parte é autolimitada, a maior parte vai curar espontaneamente, com um pouco de repouso sintomático, mas tem que ficar todas as pessoas muito assim preocupadas se houver alguma complicação, quer dizer, a persistência da febre por mais de 3 dias, por exemplo, a falta de ar, né? Então, o que acontece? Nós temos hoje um tratamento que não tínhamos antes de 2009. Então, o tratamento com antiviral, ele é muito importante em casos de síndrome gripal, que é a gripe na população que tem algum fator de risco para complicações. Então, quer dizer, são os sintomas persistentes que devem levar a pessoa a buscar um tratamento médico, assim, e ir para pronto-socorros, é isso, doutora? Para a população que não tem complicações, não fazem parte dos grupos de risco. O que são grupos de risco? As crianças, os idosos, os pacientes, a população que tem doenças crônicas, né? As gestantes, as mulheres que tiveram um bebê também há pouco tempo, também têm maior risco. Essas devem procurar o serviço de saúde independente de complicações. Há benefício tomar o oseltamivir, que é aquele antiviral chamado Tamiflu, já para síndrome gripal, uma gripe comum mesmo, nesses grupos. E para aqueles que não fazem parte dos grupos, tem que ficar atento nessas complicações. Uma febre persistente alta, falta de ar, né? E algumas condições o médico pode considerar e já prescrever o oseltamivir.
Bom, esse é o tratamento. Agora, acho que é importante, Adriana, só a gente lembrar, né, exatamente para não ter essa corrida para os pronto-socorros que a gente está vendo, e isso às vezes até aumenta o seu risco, porque se você está indo no pronto-socorro porque você tossiu, espirrou, não teve febre, não está com dor no corpo, não, você vai até eventualmente se expor a quem está de fato doente. Então, acho que é bem importante essa explicação que a doutora Ana deu, no sentido de que quem tiver um quadro viral respiratório mais leve, sem febre, calma, fique em casa, observa, repouso, etc. Mas não precisa ser essa procura toda que a gente está vendo aos pronto-socorros. Doutora, agora falando sobre a prevenção, voltando aqui para a história da vacina, né? Qual que é a eficácia dessa vacina e quais tipos de vacina que existem? Tem a trivalente e a tetravalente, isso, né? Então, assim, isso é bastante importante. Daquela explicação que eu dei no começo do influenza A e B tem a ver agora com a parte da vacina, né? As vacinas hoje, que começou a campanha nos profissionais da saúde essa semana, e as vacinas que estão sendo aplicadas na rede privada são vacinas já de 2016 atualizadas. Existe a quadrivalente e a trivalente. Qual é a diferença das duas? A trivalente tem um influenza B a menos do que a quadri ou tetravalente. Imuniza contra um vírus a menos, é isso? Um vírus a menos, um tipo de influenza a menos, que neste momento, influenza é sempre uma caixinha de surpresa, a gente nunca sabe o que vai acontecer até o final do ano, mas neste momento, esta cepa que está menos a trivalente não está circulando no nosso país. Então, assim, quem está nos ouvindo hoje, está recebendo vacina da gripe, seja trivalente, seja quadrivalente, está sim se protegendo contra o H1N1 e mais 2 outros tipos de influenza. Então, isso é bastante importante, porque às vezes as pessoas acham que uma vacina não tem a proteção do H1N1, que neste momento está sendo a nossa maior preocupação. Em termos de eficácia da vacina, os estudos, a literatura mostram números bastante variáveis, né? Depende do tipo de população que a gente está falando, da idade do paciente, da condição imune do paciente, mas o importante é a gente saber que em termos de prevenção, além das outras medidas que a gente pode comentar, medidas gerais, higiene das mãos, etc., a vacinação é uma das medidas mais importantes, mesmo porque a vacina é de vírus morto, inativado. Não vai causar gripe. Eu As brinco, pessoas que Adriana, têm medo de tomar vacina e ficar gripadas, que o vírus é esquartejado, a gente brinca, porque realmente, como ele é a manufatura da vacina, é impossível o vírus causar a doença, porque o vírus realmente é inativado. Então, é uma vacina extremamente segura, indicada, em especial para essa população mais vulnerável para ter doença mais grave. Agora, por que essa população mais vulnerável, né, crianças, idosos, pessoas que têm doenças crônicas, só elas são imunizadas gratuitamente pelo Estado? Porque dentro dessas mortes, né, que foram registradas desde o início do ano, muitas pessoas fora desses grupos de risco morreram. Então, um questionamento que se faz é por que não imunizar toda a população, doutora? Na verdade, se você considerar todos os grupos de risco, a maior parte dos óbitos, pelo menos 70%, em torno de 70%, tinha condições de risco. E alguns desses também estavam dentro da faixa etária de vacinação, porque existem 2 faixas, que são os até 5 anos e os maiores de 60 anos. Além das gestantes, que houve óbito de gestante esse ano, então 4 gestantes no Brasil. Enfim, então, se você considerar todos esses riscos, a maior parte realmente está dentro do grupo de risco. A vacinação de idosos começou em 99, foi a partir da pandemia que se houve essa expansão. Então, se a gente considerar, o Brasil tem caminhado e ampliado significativamente seus grupos de vacinação. Então, hoje, antes era 4 milhões, hoje o Estado vai vacinar mais de 11 milhões de pessoas. Então, o que a gente fala é que, às vezes, aquela pessoa que precisa tomar não vai, né? A obesidade, por exemplo, é um risco. Então, relembra pra gente, doutora Rosana, quais são os grupos de risco? Para quem está assistindo em casa, de repente, nem sabe que poderia tomar vacina. Ou seja, deveria. Quem está dentro da campanha, gratuitamente, a gente recomenda que vá aos postos fazer a vacina. A partir da semana que vem já começa. Todas as crianças menores que 5 anos, de 6 meses a 5 anos, não existe vacina para crianças abaixo de 6 meses, tá? Todas as gestantes. Então, as gestantes é importante para a proteção dela e indiretamente para a proteção do bebê, porque a gestante tomando a vacina, tem estudos mostrando que ela diminui
tanto o risco de abortamento por causa do vírus da gripe, quanto doença nesse lactente de 0 a 6 meses. Então, todas as gestantes, todas as pessoas acima de 60 anos e as pessoas que têm o que a gente chama de comorbidades. São pessoas que têm doenças pulmonares, um asmático, uma doença pulmonar crônica, doenças cardíacas, doenças do fígado, diabetes. É um grupo bastante grande, os obesos. São pacientes de um grupo bastante grande que muitas vezes ele não se sente incluído. Você pega um diabético que está super bem, equilibrado, com medicamento, ele não se sente no risco. Ele fala, estou ótimo, estou saudável, estou todo equilibrado. Mas ele tem uma doença crônica. Ele está indicado. Então, mesmo que essas pessoas se sintam muito bem, porque isso às vezes a gente vê isso, né? As pessoas não vão à campanha porque elas acham que elas estão fora, porque elas se sentem muito bem. Então, eu acho que é um alerta para todo este grupo procurar a vacinação. Agora, só antes da gente chamar o próximo bloco, eu queria só esclarecer uma dúvida com você, doutora. Aquela vacina que foi antecipada lá no noroeste do estado, onde houve muitos casos de H1N1, que era aquela vacina do ano passado, a senhora já disse, imuniza sim contra o H1N1. Mas essas pessoas que tomaram aquela vacina ou na rede particular, elas devem tomar a vacina atualizada de 2016 e qual intervalo que deve ser respeitado para tomar a nova vacina? Olha, Adriana, quem tomou a vacina de 2015, isso foi principalmente na região lá de São José do Rio Preto, que foi feita exatamente, e foi uma grande sacada do nosso governo, uma coisa bastante ágil que foi feita para tentar já bloquear, porque tinha o H1N1 dentro da vacina e a vacina estava válida. Por que não usar essa vacina? Só que, como eu falei que a trivalente são 3 componentes, o único que é comum a deste ano 2016 é o H1N1, que foi o objetivo dessa campanha. Então, os outros 2, eles são diferentes da campanha 2016. Então, daí o motivo da gente realmente vacinar essas pessoas com a vacina nova de 2016 para proteger contra os outros 2 tipos. Intervalo, pelo menos 1 mês de intervalo, a gente está indicando a vacinação com a vacina 2016. Muito bem. Daqui a pouquinho, então, a gente continua falando sobre a gripe. A gente vai para um rápido intervalo. Continue participando da nossa conversa. Veja agora os endereços. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre a gripe H1N1. Com a gente, a epidemiologista Ana Freitas Ribeiro e a infectologista Rosana Richman. Continue participando com suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo Twitter. E o surto fora de época de gripe deixou muita gente preocupada. Mas não adianta entrar em pânico. Só é preciso ter cuidados como evitar aglomerações e caprichar na higiene. Lavar as mãos várias vezes por dia é uma das medidas mais eficazes de prevenção. Nas paredes da escola, cartazes com a lição mais importante nessa temporada de gripe. Trabalhar com crianças neste momento fica difícil, porque as crianças inevitavelmente põem a mãozinha na boca. Então, temos que ficar atento de uma outra maneira e principalmente lavando as mãozinhas com muita água e sabão. Segundo especialistas, as medidas imbatíveis contra a gripe H1N1, tanto para crianças quanto para adultos, são lavar a mão com água e sabão várias vezes ao dia e, na ausência disso, usar álcool em gel e também evitar de levar a mão suja para boca, nariz e olhos. Aqui, os cuidados com as mãozinhas dos pequenos foi redobrado. Lavar a palma das mãos, lavar o dorso das mãos, lavar entre os dedos. Isso é muito interessante porque as crianças, além de curtir esse momento, elas vão seguindo, que existe uma tabelinha, o primeiro passo, o segundo passo, e curtem e vira uma brincadeira. Um gesto simples também ajuda na prevenção. Essa turminha aqui já aprendeu a lição. Lava uma mão e a Quer dizer isso, né? Com medidas tão simples, além da vacina, né? Dá para prevenir a doença. A gripe, ela é transmitida, o vírus da gripe, ele circula no ar ou ele só é transmitido por secreção, doutora? Na verdade, em geral, é uma transmissão respiratória, então é muito facilmente transmissível, através da tosse, do espirro, né? Então, alguém próximo de um doente, né, ao tossir ou espirrar. Também é possível a transmissão por contato com superfície, quer dizer, alguém que tossiu, tem o vírus ali, você
no contato com a mão, levando no olho, no nariz ou na boca. Então, essa prevenção de lavagem das mãos, ela evita esse tipo de transmissão por contato. Vamos dar uma olhadinha aqui, a gente preparou mais algumas dicas para quem está morrendo de medo de pegar essa gripe, né? Que acho que é quase todo mundo. Bom, lavar frequentemente as mãos com bastante água e sabão. O álcool gel funciona mesmo, né? Muito. O álcool gel, acho que é uma grande sacada para quem está num metrô, num ônibus, onde não tem acesso a pia, a sabão, a papel toalha. Então, o álcool gel, na minha opinião, nessa época do ano tem que estar na nossa bolsa. Eu acho que essa próxima dica é principalmente agora que a temperatura tende a cair, evitar aglomerações e contato com pessoas doentes. No inverno, a gente tem aquela mania de se trancar nos lugares, né? Não pode deixar sem circulação de ar os ambientes. Isso, você tem que tentar ventilar o ambiente exatamente para ter renovação desse ar e ter menos vírus, né? E no caso de evitar, né, especialmente os doentes não circularem, né? Porque aí é uma questão de dificuldade. Levar uma criança doente na escola, tanto para ela enquanto proteção, para ela se recuperar adequadamente, como para não evitar a transmissão para os colegas. E, bom, no Japão é muito comum o uso de máscara, né, quando as pessoas estão doentes. A máscara resolve também. Para quem está doente e precisa, a gente sempre faz isso dentro do hospital, alguém que está com H1N1, está com gripe dentro do hospital, precisa fazer um raio-x, então o transporte dele pelo hospital, ele sempre vai de máscara, para ele não contaminar o ambiente e as outras pessoas. Bom, não compartilhar copos, talheres e objetos de uso pessoal e suspender viagens para lugares onde haja casos da doença. É um pouco drástico, né, doutora? E eu só queria fazer um comentário. A gente que trabalha muito com a parte de infecções, este vídeo das crianças lavando a mão é fantástico, porque eu acho que nós temos que ensinar a próxima geração a importância de higiene das mãos. É um porque hábito isso é uma que coisa, cria, é um né? hábito que você, assim como a gente escova os dentes todo dia e nem se questiona, tem que virar um hábito muito saudável. E a gente vê que isso faz diferença e vai fazer diferença E não no futuro. previne só contra a gripe, né? Previne Não. contra inúmeras outras doenças. A gente está recebendo bastante participação aqui. Tem algumas dúvidas sobre contraindicações de vacina. Então, o Paulo quer saber se pacientes em tratamento contra o câncer podem tomar a vacina e a Simone se crianças com problemas intestinais podem tomar essa vacina também. Então, Paulo e Simone, rapidamente, quem tem câncer não só pode, como deve tomar a vacina, porque exatamente faz parte daquele grupo mais suscetível. A vacina não tem nenhuma contraindicação, nem para as crianças com doenças gastrointestinais. E quem está com gripe? Quem está na fase aguda da doença, seja a gripe ou seja uma otite, qualquer outra infecção, como para quase todas as vacinas, a gente não faz a vacinação na fase aguda, ou seja, a criança começou com uma febre ontem, começou, sei lá, com antibiótico, porque alguma infecção bacteriana, a gente vai evitar a vacinação hoje. Fora isso, as contraindicações é basicamente alguém que tomou vacina da gripe, por exemplo, na temporada passada e teve uma reação alérgica, que a gente chama isso de uma reação de hipersensibilidade, muito importante. Com inchaço, com falta de ar após o uso da vacina, isso é extremamente eventual e isso seria a única contraindicação. Todo o resto das pessoas que estão ouvindo a gente, sim, devem ser vacinadas. A gente tem uma dúvida aqui da Ariana. Ela disse que o filho dela apresentou na segunda-feira sintomas de H1N1. Ele tem 2 anos, bronquite e asma, passou pelo pronto atendimento e receitaram o Tamiflu com orientação de que o remédio não seria encontrado. Mas, enfim, a dúvida dela é se o médico deveria ter pedido algum exame, talvez para confirmar o H1N1. Na verdade, o tratamento deve ser realizado na suspeita, então não se aguarda nenhum exame laboratorial, não há nenhum benefício na realização, nesse caso, de um exame laboratorial. Os exames laboratoriais são realizados para os casos graves, todos os hospitalizados, todos os que têm a síndrome respiratória aguda grave. Aí sim o exame é coletado. Fora isso, há uma vigilância sentinela, que é algumas unidades coletam vírus toda semana para ajudar na composição da vacina do ano anterior. Então, assim, do ponto de vista prático, ela foi correto o tratamento e ela deve instituir. E nas unidades de saúde da prefeitura, do estado, existe o remédio. O oseltamivir, ela pode levar a receita e pegar o tratamento. Agora, o Tamiflu ele não é só indicado, então, para quem tem o vírus H1N1. Não é distinguível.
Na verdade, é para a influenza, né? Ele trata a influenza, independente se é H1N1. Durante a pandemia, houve um benefício muito importante no tratamento com o oseltamivir, na redução de complicações e de óbitos. Então, as pessoas que conseguiram, hospitalizadas, que tomaram o oseltamivir até 3 dias, por exemplo, que foi um estudo que nós fizemos, ele teve uma redução importante de gravidade. Doutora Rosana, o vírus da gripe, ele sobrevive muito tempo fora do organismo? Olha, tem um estudo, a gente sempre, médico tem mania de basear em estudos e evidência, mas isso é assim que a gente tem que agir. Tem que ser assim. Tem um estudo, inclusive, publicado por um colega nosso do Brasil, numa revista bem conceituada, onde eles viram que o vírus consegue, por exemplo, superfície de madeira, se ninguém for lá e limpar a superfície da madeira, até 48 horas. Superfícies de metal e plástico, até 24 horas. E nas roupas, nas nossas roupas, até 7 horas ele pode ser viável. Então, de novo, higiene das mãos, porque como é que ele foi parar nas superfícies? Na maioria das vezes foi através das nossas mãos que a gente acabou contaminando o ambiente. Então, é muito importante nessa época do ano a gente reforçar toda a higiene também no ambiente. Bom, então acho que para a gente deixar um recado final para os nossos telespectadores, não para deixar uma mensagem de alarde, né? E sim, quer dizer, agora a vacina chegou, os grupos de risco vão ser vacinados aos poucos, então é importante o quê? Ficar de olho nos sintomas, se sim, procurar o atendimento pronto-socorro e vacinar. É isso, doutora Ana? Sim, especialmente todos os grupos de risco. Acho que é muito importante falar em relação às gestantes, né? Porque sempre há, de fato, uma dificuldade em atingir essa cobertura. Então, que as gestantes, logo que vai começar a vacinação e todos os outros grupos que vão iniciar agora, tanto crianças e idosos, procurem a unidade de saúde para vacinação. E caso necessite alguma complicação ou dentro desses grupos com síndrome gripal, há o benefício do tratamento também, que é importante para prevenir complicações. Doutora Rosana, seu recado final. Meu recado é quem estiver doente ter o bom senso de não tentar espalhar esse vírus na escola, no trabalho e quem for o chefe ou a professora compreender essa situação. Nós estamos numa situação diferente, nós estamos numa situação com um aumento do número de casos e a gente precisa prestar bastante atenção em relação a isso. E falar que as vacinas são extremamente seguras, seja a Tri, seja a tetravalente. Nós temos a campanha nas redes privadas vacina, para quem não é da campanha também está disponível. E todas as outras medidas que a gente estava falando em termos de prevenção e higiene. Eu acho que esse é o recado mais importante nesse momento que a gente está. Muito bem, obrigada pelos esclarecimentos. O JC Debate ele fica por aqui. Inscreva-se em nosso canal do YouTube, lá estão todos os nossos programas anteriores. youtube.com/jornalismo TV Cultura. Nós voltamos amanhã 12:30. Uma ótima tarde para você, até lá.